Glória a Deus. Atos capítulo 9, versículo de número, glória a Deus, 15. Atos 9, versículo 15. Vamos falar sobre vasos escolhidos por Deus. Deus, Ele nos escolheu, irmãos. Amém? Deus te escolheu. Amém? Em meio a muitas pessoas, você está aqui. Deus abençoe nossos irmãos pela live que estão assistindo aí, né, nosso primeiro culto. Deus abençoe centenas de pessoas que estão assistindo em lugares tão distantes. Nosso irmão Paulo Dornelles já está lá próximo do Chile, também assistindo. Deus abençoe a tua vida, glória a Deus. Quem achou, diga amém. Tá, agora eu vou ler e vocês vão repetir bem forte. Depois vocês vão sentar à vontade aí. E só dá glória a Deus. Atos capítulo de número 9, versículo 15. Eu vou ler e vocês repitam bem forte. E disse-me, isso, porém, o Senhor vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer em meu nome. Amém? Coloque a mão no seu coração. Vamos orar mais uma vez, não desfazendo a oração do nosso irmão Ronaldo, foi uma bênção. Mas eu quero orar mais uma vez, irmãos. Amém? Coloca a mão no teu coração. Maravilhoso e eterno Deus. Aqui estamos na tua presença desta noite, Senhor. Meu Deus, eu me sinto o menor de todos os irmãos desta noite, porque eu me sinto dependente 100% do Senhor. Olha para as pessoas que estão do outro lado, pela live, Deus. Só o Senhor conhece o coração destas pessoas. O que elas precisam ouvir da parte do Senhor nesta noite. Tem pessoas tristes, tem pessoas amarguradas, tem pessoas depressivas, tem pessoas doentes, tem pessoas que estão me ouvindo agora, Deus, quem sabe até dentro do hospital, dentro do seu carro, andando pela rua, com o celular na mão, um tablet, um notebook, eu não sei, Senhor, mas eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, prepara o coração desta pessoa. O Senhor escolheu ela para uma grande obra. O Senhor escolheu ele para fazer diferença nesta última hora da igreja. Eu te peço, Senhor, não deixa esta pessoa fracassar, não deixa esta pessoa parar na caminhada, mas que a tua palavra possa invadir o coração dela nesta noite. Meu Deus, cada irmão que está aqui nesta noite, não deixa sair da mesma maneira que eles entraram aqui nesta porta. Não, eu profetizo no nome de Jesus que toda barreira do diabo caia por terra nesta noite, e eu profetizo na autoridade do nome de Jesus a liberdade para o teu Espírito Santo abrir os corações e operar nesta noite, porque a tua igreja ela é escolhida para a glória do teu nome. E a igreja diz amém. Sente dando glória a Deus. Pois bem, meus queridos irmãos e amigos e ouvintes pela live, a palavra de Deus que nós lemos nesta noite, o versículo bíblico da palavra do Senhor, é um versículo muito comovente para as nossas vidas. Primeiro porque nos fala sobre um homem que teve uma experiência extraordinária nas mãos do Senhor. Homem este que tinha por nome Paulo, que antes de conhecer a igreja do Senhor Jesus Cristo, antes de ter um encontro Paulo com Jesus, a Bíblia fala que ele era conhecido na sua região, na sua cidade, e aonde ele habitava e convivia como Saulo de Társio. A Bíblia diz que Saulo, aleluias, ele era perseguidor da igreja do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que Saulo recebia, aleluias, carta dos reis e dos sacerdotes, dos líderes religiosos daquela época, para perseguir os cristãos que falavam do nome de Jesus. E a Bíblia fala que Paulo, ele perseguia
aleluia, os cristãos em todas as áreas das vidas deles. Aonde Paulo sabia que tinha um cristão que falava de Jesus, que glorificava a Deus, que louvava o nome do Senhor, Paulo pegava aquela carta do imperador daquela época e saía armado até os dentes com seus soldados, capitões, podemos assim dizer, e ia perseguir os cristãos para que o nome de Jesus fosse parado sobre a face da terra. Glórias a Deus. E a Bíblia fala que naquele tempo a igreja do Senhor Jesus, ela crescia de maneira estrondosa, de maneira tremenda e extraordinária. Como assim, pastor Nilton? Porque a Bíblia fala que depois que os apóstolos do Senhor Jesus, eles receberam a presença do Espírito Santo, a Bíblia fala que a glória de Deus em Pentecostes foi tão grande sobre a vida dos 12 discípulos do Senhor Jesus, que eles não se conteram em ficar dentro de 4 paredes falando de Jesus. Eles tiveram convicções certas e garantidas de que o seu mestre Jesus tinha morrido sim, tinha padecido sim, tinha pagado o preço da cruz do Calvário sim, mas eles sabiam e tinham certeza no seu coração de que esse mesmo Jesus que tinha morrido na cruz do Calvário tinha ressuscitado no 3º dia e estava vivo pelos séculos do século. Glória a Deus. E aproximadamente 41 vezes Jesus, após ter ressuscitado de entre os mortos, apareceu para os discípulos e para os seus seguidores. E a Bíblia fala que as pessoas que viram e contemplaram Jesus ressuscitado, sendo uma das primeiras mulheres que viram Jesus ressuscitado, foi Maria Madalena. Maria Madalena sai na madrugada, aleluia, até o sepulcro com um vidro de alabastro, perfume cheiroso daquela época, para perfumar o corpo de Jesus. E quando Maria chega num túmulo onde tinham colocado Jesus, o seu mestre, a Bíblia fala, aleluias, que Maria, para sua surpresa, vê que a pedra estava removida e a porta do túmulo estava aberta. Maria entra, e quando ela entra, ela se depara de um ser de vestiduras brancas resplandecentes, que era um anjo poderoso do Senhor, que estava ali diante daquele túmulo. E aquele anjo brada com a grande voz para Maria e diz assim: Maria, mulher, por que tu procuras entre os mortos aquele que está vivo? Jesus não está aqui, ele já ressuscitou. Glória a Deus, aleluias. A Bíblia fala que Maria sai correndo rapidamente, vai até onde os discípulos estavam reunidos em uma casa. Maria entra dentro daquela casa e, entrando ali, Maria diz: olha, eu quero dar uma notícia para vocês. Aquele Jesus, o nosso Jesus, a qual foi crucificado e foi sepultado dentro de uma sepultura e colocaram uma pedra no seu sepulcro, ele não mais está lá. Eu vi um anjo do Senhor que apareceu para mim de vestes brancas resplandecentes e disse que ele já ressuscitou. Glória a Deus. A Bíblia fala que Maria diz ainda mais uma coisa para eles. Disse: olha, meus irmãos, aleluia, eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele mandou que vocês se preparem, que ele vai aparecer para vocês, aleluia, para vocês saberem que ele subiu aos céus e que todo o poder nos céus e na terra está nas mãos dele. Glória a Deus. A Bíblia fala que Jesus, uma certa feita, estavam os discípulos reunidos e Jesus chega e aparece em carne, aleluias, em ao vivo, posso-se dizer, diante deles, em carne e osso, e diz: a paz seja convosco. Glória a Deus. Quando Jesus diz a paz seja convosco, os 12 discípulos estalam os olhos, fixam os olhos em Jesus e vê que realmente ele estava ressuscitado. Tomé, incrédulo, diz: mas será se Jesus ressuscitou? Eu gostaria de ver as chagas, os furos das suas mãos e nos seus pés, para ver se realmente ele já ressuscitou. Jesus pega, chama Tomé e diz assim: olha aqui, Tomé, aqui está a marca dos pregos em minhas mãos, aqui está a marca dos pregos nos meus pés, aqui está a marca da coroa de espinho que foi colocada na minha cabeça. Agora tu crê? Tomé se ajoelha e crê que Jesus ressuscitou. E Jesus disse: olha, Tomé, não te preocupa, eis que o Filho do Homem, eis que eu estou vivo pelos séculos do século, e eu mando no céu, mando na terra, todo o poder nos céus e na terra pertence a mim. Agora vá e pregue a minha palavra, porque eu estou com vocês. Glória a Deus.
A Bíblia diz que os discípulos de Jesus, só para você entender um pouco, eles saem cheios do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus. E aonde os discípulos pregavam, a Bíblia fala que o aleijado andava, o surdo ouvia, o mudo falava, a pessoa que era cega voltava a enxergar. A palavra de Deus fala que as pessoas que estavam aprisionadas por espíritos malignos eram libertos na mesma hora. Por quê? Porque eles receberam o poder do Espírito Santo nas suas vidas. E é por isso que a igreja crescia após dia. A palavra do Senhor fala que aonde os discípulos estavam, aleluia, as pessoas se convertiam a Cristo. Aonde os discípulos pregavam, milagre acontecia. E a igreja começou a crescer, meus irmãos, de maneira poderosa. E em cada sinagoga se falava de Jesus, em cada esquina se falava de Jesus, em cada casa se falava de Jesus, em cada lugar se falava de Jesus. Aonde as pessoas andavam, alguém encontrava algum crente pela rua dizendo: aleluia, quem é tu? Ele dizia: olha, eu sou crente, eu sirvo a Jesus Cristo, eu sirvo esse Deus, aleluia, glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite, que Paulo, ele começou a ver isto, e os fariseus daquela época, e os romanos começaram a ver isto, e ficaram furiosos, disseram assim: olha, nós vamos ter que barrar, aleluia, esse nome de Jesus, nós vamos ter que barrar os seguidores de Jesus, nós vamos ter que barrar aqueles que pregam a palavra de Deus. Meu Deus, meus irmãos, sempre nos nossos dias haverá pessoas que não irão aceitar a palavra do Senhor que está sendo pregada, mas eu estou sendo usado pelo Espírito Santo nesta noite para te dizer que Deus te escolheu, Deus te levantou, você é vaso escolhido de Deus, e você vai pregar sim a palavra até a consumação do século. Quem acredita nisso, levanta a mão e dá um glória a Deus nesta noite, porque Jesus merece. Paulo começa a perseguir a igreja, e a palavra do Senhor fala, aleluia, que a igreja começou a crescer dia após dia. E agora de repente Paulo ficou tão furioso, e os sacerdotes e religiosos daquela época, que nos diz a Bíblia Sagrada que o imperador daquela época, que dominava aquela cidade, pegou uma carta, aleluia, e chamou Paulo, e disse: Paulo, está aqui a carta, esta carta é um decreto, esse decreto tu pode, aleluia, entrar em qualquer sinagoga, qualquer casa, aonde tiver um grupo de pessoas reunido, falando de Jesus, entra com os teus soldados, aleluias, bota para correr, cala a boca deles, pode prender eles, jogar dentro da prisão, mas eu quero que tu barre este povo que falar de Jesus Cristo. Meu Deus, irmãos, o diabo sempre se levantou contra a igreja, o diabo sempre se levantou contra aqueles que professam a nossa fé, aleluia, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus te levantou como instrumento nesta última hora, é a última hora da igreja, o arrebatamento está aí, as portas, mas não te levante, aleluia, com intimidade, com tristeza, com medo de fazer a obra de Deus, mas faça o que Deus manda, porque Deus é contigo e tem uma grande obra, louvado seja Deus. Paulo descobre que os seguidores de Jesus estavam na cidade, indo em direção pela cidade de Damasco. Paulo pega aquela carta e ele sai juntamente com os seus soldados para prender os seguidores de Jesus. E Paulo indo ali para prender os seguidores de Jesus, para surpresa dele, a Bíblia fala, aleluia, que quando ele vai atravessando aquela cidade, aleluia, a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus veio que como uma luz resplandecente, aleluia, se revelando para Paulo. E Paulo, ele caiu do cavalo, a Bíblia fala que ele caiu, e ele caiu do cavalo em terra, e quando ele caiu em terra do cavalo, a palavra do Senhor fala que Paulo na mesma hora ficou cego, aleluia, e a palavra do Senhor diz que naquele momento, Paulo ouviu uma voz, que era a voz do próprio Jesus, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quando Paulo ouve esta voz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo na mesma hora ele entendeu que era Jesus, aleluias, e ele diz: fala, Senhor, aleluias, quem é que está falando? E aí ele diz: olha, o Senhor Jesus disse: olha, é Jesus aquele que tu persegues, que está falando contigo. E aí a Bíblia fala que
aleluia, Deus falou com Paulo, para ser mais breve na mensagem, e diz assim: olha, Paulo, eis que eu tenho te escolhido, eis que eu tenho um propósito contigo, eis que eu tenho um plano contigo, eu tenho um propósito e um objetivo com a tua vida. É por isso que eu me revelei para ti aqui na estrada de Damasco, aleluia, para que tu saiba que eu sou Jesus, e que te escolhi, e que te levantarei para uma grande obra entre gentios, aleluia, e por toda a terra. Glória a Deus. Meu Deus, a palavra de Deus fala que Paulo se levanta naquela mesma hora, os soldados assustados, porque não viram aquele momento em que Paulo caiu, aleluia, por terra cego. E aí a Bíblia fala que Paulo chama os seus soldados e disse assim: olha, me leve até a casa de um homem chamado Ananias, que aquele homem chamado Ananias vai orar por mim, e eu vou voltar a enxergar. A palavra de Deus fala que o soldado pega Paulo e leva até a casa de Ananias. Mas o que eu acho lindo, irmãos, do trabalhar de Deus, é que antes que Paulo chegasse na casa de Ananias, o Espírito Santo se revela para Ananias e diz assim: Ananias, meu filho, meu servo, eis que Paulo de Tarso, aquele que era perseguidor da igreja, ele está vindo aqui na tua casa. E não te preocupa, não temas, não fique com medo. Ore por ele, impõe as mãos sobre a cabeça dele, que ele vai ser cheio do Espírito Santo e vai ser levantado como vaso escolhido para fazer a minha obra. Glória a Deus. A Bíblia fala que Ananias fica despreocupado, e lá vai Paulo, chega na sua casa, bate na porta. Ananias abre a porta, Paulo entra com o seu soldado, e aí a Bíblia fala que Paulo diz: olha, Ananias, Jesus apareceu para mim na estrada de Damasco, e eu vim aqui porque ele disse que tem uma obra para realizar na minha vida, através da tua vida. A palavra de Deus fala que Ananias olha para Paulo e diz assim: olha, Paulo, quero te dizer uma coisa, é verdade, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, antes que tu entrasse aqui na minha casa, que tu é um vaso escolhido, que Deus tem um plano na tua vida, que Ele vai te levantar com mão forte para sacudir as nações, para sacudir as cidades, e para expulsar o reino das trevas e ganhar almas para o reino de Deus. Glória a Deus. Sabe o que eu penso, irmãos? Foi isso que Deus fez com a minha vida e com a tua vida. Nós estávamos perdidos no mundo, distanciados, alguns estavam na cachaça, na droga, na perdição, aleluia, ninguém dava um centavo para mim e para você, mas Jesus chegou, mudou a minha vida, perdoou o nosso pecado, colocou o nosso nome no livro da vida e nos deu dons espirituais para nós ganhar almas para Jesus. Glória ao nome de Jesus. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus? Você é um vaso escolhido para Deus, aleluias. A Bíblia fala que naquele momento Ananias coloca a mão sobre a cabeça de Paulo e diz assim: Paulo, meu irmão em Cristo, aleluia, seja cheio do Espírito Santo. Naquele mesmo momento a Bíblia fala que algo como que escama caiu dos olhos de Paulo, e Paulo voltou a enxergar e foi cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. E a Bíblia fala que a partir dali em diante ele começou a pregar em Éfeso, em Corinto, ele começou a pregar na Frígia, em Macedônia, ele pregou em várias cidades, aleluia, do continente europeu. Ele pregou em várias terras, várias cidades, várias casas, várias sinagogas. A palavra de Deus fala que Paulo escreveu 13 a 14 cartas do Novo Testamento. Depois de Jesus, Paulo foi o maior missionário que existiu. Glória a Deus. Ganhou milhões de almas para Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus escolheu ele, Deus escolheu ele, e Deus também está te falando isso desta noite. Eis que eu tenho te escolhido desde o ventre da tua mãe para uma grande obra nesta terra, e eu vou te capacitar e o meu nome vai ser glorificado. Glória a Deus. Quem crê nisso, levanta a mão e dá glória a Deus. Talvez você não entenda por que você passa por várias situações da tua vida e você sempre sente desejo de servir a Deus. É porque Deus te escolheu. Aquele que é escolhido de Deus, meus irmãos, aleluias, a palavra de Deus fala que o maligno não nos toca, aleluia. Aquele que está nas mãos de Deus, o diabo não pode destruir. Você pode passar luta, você pode passar prova, você pode passar dificuldade, você pode passar por vendavais nesse mundo, nesta vida, mas uma coisa é certa: você não vai ser destruído. Jesus te escolheu, Jesus te levantou, Ele está na tua vida e Ele quer te usar nesta terra como um vaso escolhido
Meu Deus. A Bíblia fala que Paulo foi muito usado por Deus. E a Bíblia fala que ele revolucionou gerações, cidades, povos, aleluia, nações inteiras foram evangelizadas pelo apóstolo Paulo. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos: um homem nas mãos do diabo pode fazer muitas barbaridades, mas um homem nas mãos de Deus pode ganhar milhões de pessoas para Jesus. Glória a Deus. Charles Finney foi um grande ganhador de almas. Ele ganhou 250 mil almas para Jesus. Billy Graham foi um dos homens que revolucionou a América. Aleluia, morreu com 100 anos de idade e ganhou milhões de almas para Jesus. Meu Deus, o que eu quero dizer com isto é que Deus também quer te usar para ganhar almas. Jesus quer te usar para despovoar o inferno e encher o céu. Glória a Deus. Aleluias. Sabe por quê, irmãos, que eu me empolgo em falar isto? Porque é a última hora da igreja, pastor Elias. É a última hora. Tem crente que está achando que Jesus vai custar muito, um bom tempo para voltar. Não vai, irmãos. É a última geração da igreja. Uma geração, ela pode ir até 40 anos de idade, 45. Eu acredito que a nossa geração é a última geração antes do arrebatamento da igreja. Jesus está voltando, aleluia. E como Jesus está voltando, eu acredito, pastor Elias, pastor Moraes, que Deus vai levantar nesta última hora os seus escolhidos, aleluia. Seus escolhidos para ganhar almas, para fazer diferença, para ser cheio do Espírito Santo e revolucionar, aleluias, o nome do Senhor ser glorificado nesta terra, meus irmãos. O mundo está aí perdido, o mundo está aí fora, aleluia, da depressão, no desespero, no fracasso, na derrota. Muitas pessoas, esse momento, essa hora, estão se suicidando, se lançando de cima do prédio para baixo, colocando a corda no pescoço para tirar a sua vida. Mas olha só quantos escolhidos ainda tem aqui dentro. Deus te trouxe aqui nesta noite só para te dizer que você é escolhido dele. Ele te levantou, ele te escolheu desde o ventre da tua mãe para uma grande obra nesta terra, e você somente deve adorar Jesus nesta noite. Glória a Deus. Quando eu me lembro sobre vaso escolhido, o Espírito de Deus, enquanto eu estava estudando, ele me leva no livro de Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18 nos dá uma revelação muito linda de um vaso que Deus escolhe. Porque a Bíblia fala que o profeta Jeremias, ele tem uma visão de Deus profética. No capítulo 18, onde o profeta Jeremias diz assim, que ele viu quando a mão do Senhor e a palavra do Senhor veio até ele, e ele sente a presença do Espírito de Deus, aleluias, e Deus fala com ele e diz: filho do homem, desce à casa do oleiro, levanta-te, põe-te de pé e desce à casa do oleiro, e lá tu ouvirás as minhas palavras. Glória a Deus. A Bíblia fala que Jeremias, ele desceu na casa do oleiro, e ele viu que tinha um homem sentado, trabalhando com barro sobre a roda. Glória a Deus. E ele viu que quando aquele homem que trabalhava sobre as rodas levantava um vaso de barro, e de repente o vaso se quebrou, irmãos. Aquele vaso não é nada mais e nada menos do que uma prefiguração da nossa vida espiritual. Quando nós falamos de vaso na Bíblia Sagrada, está falando de pessoas, no sentido espiritual da nossa vida. E aquele oleiro que estava sentado sobre o vaso que Jeremias vê, é o próprio Deus. Jeremias vê Deus levantando o vaso, trabalhando no vaso, moldando o vaso, aleluia, agindo na vida do vaso. Glória a Deus. É o que Deus está fazendo hoje aqui, pastor Elias. Ele está moldando o vaso, trabalhando no vaso, agindo no vaso, operando no vaso, e o vaso vai ficar pronto para a glória dele ser, aleluia, manifestada. Aleluias. E o que eu acho mais lindo, por que Deus prefere? Por que Deus prefere? Uma pergunta. Por que Deus prefere trabalhar no vaso de barro?
O apóstolo Paulo diz no livro de Efésios que existem vários tipos de vasos. Existem vasos de barro, vasos de prata, vasos de plástico, vasos de madeira, vasos de borracha, vasos de metal, vasos de ferro, vasos de cimento, vasos de gesso, vaso de tudo que é tipo de espécie existe. Mas Deus, aleluia, existe vaso de ouro também, mas Deus prefere trabalhar em vasos de barro. Agora pergunta assim, por que em vaso de barro, pastor Nilton? Pergunta, por que em vaso de barro? Isso, agora eu fiquei mais animado. Deus prefere trabalhar em vaso de barro, irmãos, pelo menos, eu anotei aqui estudando, por 3 motivos. Primeiro, porque o barro é um elemento comum da natureza. E Deus, ele gosta de trabalhar com coisas comuns, glória a Deus. Deus não é do exagero, Deus não é de coisas superficiais, coisas que querem se aparecer, não. Deus prefere trabalhar em coisas comuns. Aleluia. Segundo, eu aprendo que o barro, aleluia, ele é mais flexível, maleável e toma a forma que o oleiro quer. Que coisa linda. O terceiro motivo que Deus gosta de trabalhar em vasos de barro é porque, aleluia, o barro ele pode ser, aleluia, reconstituível na sua estrutura. Glória a Deus. Então Deus, ele prefere trabalhar na minha vida, na tua vida, porque Ele faz da nossa vida o que Ele quer, da maneira que quer, do jeito que quer, como quer, e o nome dEle vai ser glorificado, porque é Ele que age, Ele que opera, e Ele que trabalha na nossa vida. Glória a Deus. E às vezes, a gente não entende, não é verdade? A gente diz assim, mas meu Deus, por que essa luta? Meu Deus, por que essa prova? Meu Deus, por que essa dificuldade? Meu Deus, por que isso? Por que aquilo? É ou não é verdade? O ser humano, ele tem essa dificuldade, irmãos. Mas no processo de Deus, glória a Deus, no processo de Deus, Deus ele vai agindo e trabalhando da sua forma, da sua maneira. Porque o processo do vaso, meus irmãos, aleluias, o processo do vaso escolhido por Deus, ele é um processo, aleluia, que tem alguns segredos importantes. Primeiro segredo do processo do vaso, sabe qual é? Eu anotei aqui, que o processo do vaso, o primeiro segredo dele, é que o processo da formação do vaso é controlado pelo seu Senhor. Glória a Deus. É Deus que controla o processo do vaso. É Deus que controla a nossa vida. Aleluia. É por isso que nós temos que ter cuidado para a gente não querer controlar a nossa vida. Quem controla a minha vida e a tua vida não é o pastor, não é o obreiro, não é o missionário, não. Não é nem você. Quem controla a tua vida é Deus. Glória a Deus. É por isso que às vezes você tenta fazer isso, fazer aquilo e não dá certo. Pede oração aqui, pede oração ali e não dá certo. Mas eu te dou um conselho nesta noite. Entrega na mão do orelho. Entrega na mão de Deus. Deus quer agir nesta noite para te dar vitória. Glória a Deus. Mas às vezes nós queremos controlar a nossa vida. E se a gente começa a querer controlar, irmãos, é um perigo muito grande. Porque a gente pode correr um perigo de sair fora do plano de Deus, fora do projeto de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Você sabia? Tudo que acontece na minha vida, na tua vida, é permissão de Deus. A Bíblia fala, no livro de Mateus, que até um fiozinho de cabelo, né, que já tem um pouco, se cai, é permissão de Deus. Glória a Deus. Então Deus está no controle. Até a folha seca que cai, é permissão de Deus. Então tudo que está acontecendo na tua vida, para te consolar, eu te digo, é permissão de Deus. Mas não é para você morrer, é para o nome do Senhor ser glorificado, e Ele te dá vitória. Glória a Deus. E às vezes a gente não acaba entendendo o processo do nosso Deus na nossa vida. Então o primeiro segredo do vaso escolhido por Deus é que o processo da formação do vaso é controlado pelo Senhor. Segundo segredo do processo do vaso escolhido por Deus é que as etapas do processo, olha só, quem estabelece é Deus. Glória a Deus. As etapas do processo que estabelece na nossa vida é Deus. Só que o ser humano é tão artilheiro, né, que às vezes ele quer pular a etapa.
Oh, Jesus. Não é verdade? Quando nós estamos passando uma prova em nossa vida, se der para a gente pular lá na frente, longe da prova, a gente não pula? Pula. Mas as etapas que controlam a nossa vida é Deus. Tem pessoas que estão aqui nesta noite, pastor Elias, que eles estão passando pela etapa do processo de Deus. Aleluia. É luta, é prova, é dificuldade, é momento difícil da sua vida, é porta fechada, é dificuldade em todas as áreas da sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: não te preocupa, Deus está no comando da tua vida, Deus está no comando da tua casa, Deus está no comando da tua família. Ele está controlando as etapas do teu processo, e vai chegar a hora da tua vitória. Quem crê, levanta a mão e dá glória a Deus nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Esse quem está pregando para vocês aqui já passou várias provas na vida. Vocês me olham pregando, gritando, pulando, mas vocês não conhecem a minha história. Eu aceitei Jesus com 17 anos de idade. Eu aceitei Jesus com 17, com 18 anos, fui batizado com o Espírito Santo. Aleluias. Com 24 anos, a minha mãe com 47 anos de idade faleceu de um câncer na minha frente e na frente dos meus dois irmãos. Aleluia. E eu me lembro que aquela prova ali era tão grande que eu dizia: Deus, por que isso? Por que isso? Mas eu não entendia. Mas era Deus trabalhando, Deus agindo. Era o processo de Deus na minha vida, para hoje eu chegar aqui no Rio Grande do Sul e te dizer: tem processo sim, tem luta sim, tem prova sim, mas a vitória é tua, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não desanime diante da luta, não desanime diante da prova. Aleluia. Todo vaso que é escolhido por Deus tem um processo na sua vida. Esse processo é controlado por Deus. Esse processo tem etapas da parte de Deus na nossa vida. Etapa fala de momentos, de circunstância, e nós vamos ter que passar por cada etapa que Deus permitiu e quer que a gente passe na nossa vida. Ninguém vai chegar lá em cima de qualquer jeito, não, meu irmão. Aleluia. Mas quando você chegar lá em cima, passando pelo processo de Deus, te segura que nenhum diabo vai te tirar de lá, porque é Deus que te levantou e tem um projeto na tua vida, porque você é vaso escolhido por Deus. Glória a Deus. Levanta a mão e dá um glória a Deus aí, irmãos. Deus te escolheu, aleluia. As pessoas, tem pessoas aqui, ó, o Espírito de Deus está falando comigo aqui, ó. Tem pessoas aqui dentro que nem a tua família acreditava em você. Nem os teus parentes, aleluia, acreditavam no que Deus fez na tua vida e o que Deus vai fazer na tua vida. Mas não te preocupa, você precisa que simplesmente você acredite e Deus faça. Você acredite e Deus faça, e Deus vai fazer, porque Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Glória a Deus. Aleluias. E para terminar, irmãos, o vaso escolhido por Deus no seu processo, ele tem o terceiro segredo. E esse segredo é o seguinte: o vaso, ele está nas mãos de Deus. Glória a Deus. Paulo estava na mão do Senhor, Pedro estava na mão de Deus, João estava nas mãos de Deus. Os discípulos, os apóstolos, Jeremias, Ezequiel, Elias, Eliseu, Jeremias, os profetas, todos os homens e mulheres de Deus que passaram por esta terra, eles estavam nas mãos de Deus, irmãos. Eu tenho uma palavra profética para te entregar nesta noite, antes de terminar a mensagem. Todo aquele que é escolhido de Deus e que está nas mãos de Deus, nada vai atingir a vida dele e matar com ele. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus fala que aquele que está nas minhas mãos, diz o Senhor, o maligno não o toca. Ou seja, pode ter luta, pode ter prova, pode ter dificuldade, mas o diabo não vai matar e destruir a tua vida, porque é Deus que te guarda e te protege. Glória a Deus. Que coisa linda, irmãos. É por isso que não tem feitiçaria, não tem macumbaria, não tem magia negra, não tem cartomante. Nada vai destruir com a tua vida. Pode até colocar o teu nome dentro da boca de um sapo e costurar e dizer: vou matar com ele, vou matar com ela. Não vai não. Jesus, Ele está na tua vida. O fogo do Espírito Santo está contigo. Jesus te escolheu para uma grande obra. Glória a Deus.
Se coloque de pé em nome de Jesus.